Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Como vão vocês? Hoje nós vamos fazer mais um complemento em cima da nossa agenda 3. Okay? Vamos conversar um pouco especificamente sobre as ferramentas e técnicas que o PMBOK nos disponibiliza. Essas ferramentas elas sempre estarão colocadas junto com o conteúdo que você deverá estar desenvolvendo no projeto. E aonde estão essas ferramentas? Vocês já viram comigo essa imagem. Eu tenho uma entrada no nosso projeto, né? Nosso projeto final é o bolo pronto, é a saída. Eu tenho a entrada dele, uma série de ingredientes, e eu tenho um processamento. O que é esse processamento? No nosso exemplo do bolo, uma cozinha, batedeira, forno, as ferramentas, os equipamentos que uma pessoa vai precisar para desenvolver, para fazer o bolo. E onde isso está? As ferramentas e técnicas do PMBOK são exatamente, como está grifado em vermelho aqui para vocês, o processamento. É aqui, especificamente nesse ponto, em que ferramentas e técnicas lhes serão apresentadas. Então, dentro já de um diagrama, de uma técnica, né, do PMBOK, uma das primeiras delas, que é desenvolver o termo de abertura do projeto, nós temos a entrada, documentos, planos, negócios, contatos, etc. E aí eu vou ter as ferramentas e técnicas. É exatamente isso que nós vamos comentar hoje. E uma saída. Então a entrada seriam nossos ingredientes, ferramentas e técnicas seria a nossa cozinha e as saídas seriam o nosso bolo pronto, bonitinho. Tá ok? Então vamos lá. Olhem ali no nosso ferramentas e técnicas. Eu tenho uma lista de situações. Opinião especializada, coleta de dados com algumas sugestões, habilidades da equipe e de pessoas que vierem, reuniões, ou seja, são sugestões de ferramentas, de técnicas que o PMBOK lhe está oferecendo para, em cima de uma entrada de documentos, ter uma saída de documentos, ou seja, o como fazer essa saída, como ter essa saída de material, como ter, no nosso exemplo aqui, o termo de abertura do projeto e o registro das premissas relativas ao projeto. Tá? Vamos, assim, fazer uma observação. Vocês não vão encontrar no PMBOK uma quantidade muito grande de exemplos do tipo: no projeto tal foi feito assim, no projeto tal foi feito assim, siga esse modelo de desenvolvimento. Não, ele vai te dizer o que são essas ferramentas e como elas funcionam. A aplicabilidade é sua. Por que disso? Insistindo já numa situação bastante comum. Por que eu não tenho um monte de exemplos? Por que eu não posso usar os exemplos de outras situações? Porque, vocês já sabem, cada projeto é único, exclusivo. E ele tem um objetivo único e exclusivo a ser atingido. Mesmo que ele fosse assim, semelhante a alguma coisa que foi desenvolvida no passado, aquela situação do passado, de onde aconteceu aquele projeto, que pode ter sido um exemplo, poderia ser um projeto de extremo sucesso, aquela situação é praticamente impossível que ela se repita hoje. Situação de mercado, situação do seu cliente, situação da sua empresa, situação geopolítica, tudo. Vejam, é muito difícil que alguma coisa que aconteceu lá se repita exatamente hoje. Então, esse é um dos motivos porque nós não disponibilizamos tanto exemplos. E o que eu estou usando com vocês como uma técnica é um exemplo bastante simples. É uma festa, é um bolo. Ok? Então, por favor, isso é para que você desenvolva de acordo com o seu projeto, no seu momento, no seu ambiente. Então, podemos considerar que daqui um ano, esse mesmo projeto que você desenvolveu agora, para ser aplicado futuramente, o
precisará passar por uma revisão, né, para se encaixar na situação do ambiente daquele momento. Tá? Vejam, vamos ver como é que o PMBOK apresenta para nós cada uma das ferramentas. A chamada opinião especializada. Então ele tem a apresentação dele. Opinião especializada é definida como uma opinião fornecida baseada na expertise numa determinada área de aplicação, área de conhecimento, disciplina, setor, etc. Ou seja, aqui nós podemos contar com a opinião do nosso próprio grupo ou podemos contar com a opinião de um consultor. Uma pessoa que seja bastante especializada numa fatia muito exclusiva daquilo que precisamos. Ele vem para o nosso projeto, faz a sua contribuição, faz o seu trabalho e uma vez encerrada aquela contribuição dele, ele vai para outro projeto, vai para outra situação, vai prestar serviço em outro local. Bastante comum no início de um projeto a utilização de consultores especializados. Nós vamos ter que formar uma equipe. Nós vamos conversar futuramente sobre a formação da equipe, a competência das equipes, mas haverá sempre uma necessidade muito específica. Chamo um consultor. Okay? Consultor o quê? Estratégia, gerenciamento de benefícios, conhecimento técnico de uma determinada área de uma indústria, de um processo, estimativa da duração das nossas atividades. Muitos têm dificuldade em fazer, né? Vamos conversar futuramente sobre as atividades, mas muitos têm dificuldade em estar fazendo isso. Então, podem usar? Podem. Um outro lugar que é bastante comum e até recomendável é a identificação de riscos. Uma das nossas agendas vai trabalhar especificamente a questão de riscos. Façam uma identificação muito boa. Está em dúvida? É um processo que não é muito do domínio de vários do grupo? Chame um especialista. Tá? Outra técnica, né, é a coleta de dados. A coleta de dados tem uma técnica clássica, o chamado brainstorm, a chuva de ideias, uma tradução muito comum aqui no Brasil. Então, o que é chuva de ideias? Eu reúno o meu grupo e deixo esse grupo falar e sugerir livremente, que é a primeira parte, que é a geração das ideias. Ok? Algumas dicas para aqueles que não conhecem muito bem a ferramenta. Nesse momento, aquele que estiver conduzindo o processo, anotando, okay? Uma lousa, um telão, a ferramenta que vocês quiserem. Aquele que estiver anotando, que está conduzindo o processo, não emite opinião sobre aquela questão naquele momento. Então, um funcionário fala, vamos comprar panetone para todo mundo. Você fala, você está louco? Pronto. Você já barrou, criou uma barreira. Então, se ele quer que compre panetone para todo mundo, escreve lá, compra panetone para todo mundo. No segundo momento do brainstorm, você vai analisar, junto com a equipe, cada uma das colocações que foi feita. Ok? Essa técnica é uma técnica bastante utilizada, bastante difundida, acho que é de conhecimento talvez de todos. No guia PMBOK, das páginas, isso no guia PMBOK 6, que a gente está disponibilizando em arquivo para vocês, das páginas 685 a 694, vocês vão encontrar uma tabela grande com mais de 60 possíveis ferramentas aonde elas serão utilizadas. Então, esse nosso brainstorm, como está apresentado aqui para vocês na tela, eu vou encontrar e vou usar brainstorm no 4.1, no 4.2, na integração do meu projeto. Okay? A gente vai conversar sobre integração. No 5.2, no 8.1, no 11.2, no 13.3, a cada momento que for utilizada a ferramenta brainstorm, o PMBOK me identifica. E normalmente,
Naquela que está assinalado em negrito, nesse nosso exemplo, o 4.1, é onde está descrito como a ferramenta funciona, como vocês deverão usar essa ferramenta, tá bom? Novamente, procurem não se prender a exemplos e modelos prontos. Façam do seu projeto, tá bom? Ok? Nos vemos numa próxima aula. Obrigado, pessoal, e até lá!